Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos anjos de Deus, vinde em nosso encontro. Meu dileto irmão, minha dileta irmã, que nos acompanha através desta emissora de rádio, web rádio, e também pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoa seu dia, abençoa seus afazeres. Logo mais às 20 horas, aqui no nosso canal, a oração da noite, de terça a domingo. Na segunda, é a catequese Eclésia Santa, em seguida a oração. E vocês tomaram parte ontem. Vamos prosseguir com alegria nossa escola de São Bento. Depois de meditarmos sobre a busca sincera de Deus, hoje chegamos a um dos capítulos mais belos de toda a regra. Muitos estudiosos o consideram o testamento espiritual de São Bento. E assim nós vamos meditar nesta manhã sobre a obediência que nos torna verdadeiramente família de Deus. Há um tipo de zelo que divide. É o zelo da vaidade, o zelo do orgulho, é o zelo de quem deseja aparecer mais do que servir. Mas existe um outro zelo. É o zelo do Evangelho, é o zelo da caridade, é o zelo que constrói a comunhão. Então vamos falar do capítulo 72, como se fosse o testamento de São Bento. A regra é maravilhosa. Muitos de vocês já adquiriram a regra, já estão lendo. Há poucos dias mesmo uma pessoa veio compartilhar comigo, pessoa já de uma certa idade, e ela disse: certa vez li a regra de São Bento e fiquei profundamente tocado pela graça de Deus. Isso é verdade. Então, neste capítulo 72 da regra, São Bento assim escreve: assim como existe um mau zelo amargo que separa de Deus e conduz ao inferno, assim também existe o bom zelo que afasta dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. Veja a profundidade disso. Eu sempre recorro a essa palavra de São Bento para explicar algumas situações de orgulho dentro da igreja, o zelo amargo. Nós temos muita gente hoje na igreja que debate duramente a favor das coisas certas na igreja. Isso não é errado. Mas quando a gente faz com zelo amargo, perde o seu fulgor. Por quê? Porque o zelo amargo é aquela coisa que nasce de um coração farisaico. Ah, eu vivo assim, eu sou melhor do que os outros. Então quem não vive assim, quem não obedece assim à liturgia, quem não faz assim, está condenado. Isso é zelo amargo. Infelizmente. Você não pode nunca renunciar à pessoa do Papa, aos documentos da igreja, ao magistério da igreja. Nunca. E este ensinamento de São Bento nos predispõe a viver o bom zelo, que nada mais é do que a prática clara, profunda, consciente das virtudes. É uma observação extraordinária do grande santo. Nem todo entusiasmo vem de Deus. Há pessoas muito agitadas, mas pouco caridosas. Há quem trabalha muito, mas destrua a paz ao seu redor. Há quem fale continuamente de Deus, mas trate mal os irmãos. Esse é o zelo amargo. O bom zelo é diferente. E São Bento continua: previna um ao outro em honra, suporte com grandíssima paciência suas enfermidades físicas e morais. Obedeça uns aos outros.
Ninguém procure aquilo que julga útil para si, mas antes o que é útil para o outro, para o nosso irmão. Eu sei que não é fácil ser cristão. Muito difícil. Porque você, como cristão, você não vive para você, você vive para os outros. Mas é isso que dá sentido à nossa vida. Uma mãe de família que vive para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua casa. Um pai que vive para o seu trabalho, vive para o seu lar, trazendo os recursos para que a família não passe necessidades. Isso é um programa de vida. Honrar, suportar, obedecer, servir, buscar o bem do próximo. Isso é uma grande dádiva na nossa vida. E a gente precisa trabalhar isso. É exatamente assim que nasce uma família santa. É assim que cresce uma paróquia. É assim que floresce uma comunidade religiosa. É assim que uma diocese permanece unida. O grande perigo da nossa época é exatamente o individualismo. Eu faço o que eu quero. Eu sou sacerdote, mas eu faço o que eu quero, eu não tenho que obedecer o bispo, obedecer a diocese, obedecer a igreja. O esposo diz que não precisa obedecer a esposa, ele pode fazer o que ele quer, do seu dinheiro, do seu tempo e do seu querer de lazeres. Mas o cristão não, o cristão é diferente. O cristão é totalmente diferente. Porque ele sabe que o grande perigo é o individualismo. Cada um quer defender apenas seus interesses no individualismo. São Bento propõe exatamente o contrário. Quem vive para si mesmo empobrece. Quem vive para servir encontra a verdadeira alegria. Pensemos na Sagrada Família de Nazaré. José não vive para si. Maria não viveu para si. Jesus veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque a verdadeira felicidade nasce quando deixamos de perguntar: o que os outros podem fazer por mim? E começamos a perguntar: o que eu posso fazer pelos outros? Assim, talvez Deus esteja pedindo para você, para mim hoje, um gesto simples, que seria escutar melhor, perdoar primeiro, evitar uma palavra dura, oferecer ajuda sem esperar reconhecimento. Tudo isso é bom zelo que fala São Bento. E assim nós vamos vivendo e aprendendo que Cristo transforma o mundo em suas bênçãos, em sua paz, em sua caridade fraterna, assim seja. O evangelho de hoje, Mateus 12, 46, 50. Enquanto Jesus falava ao povo, avisaram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Então o Senhor responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, declarou: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que maravilha, prezado e amado ouvinte. Jesus não diminui a grandeza de Nossa Senhora. Ao contrário, mostra porque Maria é maior que de todas as criaturas. Porque foi a primeira a fazer perfeitamente a humildade, a vontade do Pai. São Bento ensina exatamente isso. A verdadeira família de Deus nasce da obediência, da caridade e da busca sincera da vontade divina. Quanto mais obedecemos a Deus, mais nos tornamos irmãos uns dos outros. Isso é bonito, porque o cristianismo chama o ágape,
chama o amor. É impossível você ser cristão sem essa dimensão do verdadeiro amor ágape, que nós devemos buscar sempre, sempre, sempre mais. Quanto mais obedecemos a Deus, ao Senhor, mais nos tornamos irmãos uns dos outros. Amém. Te convido a orarmos juntos em espírito. Senhor Jesus, fazei de nós membros vivos da vossa família. Livrai-nos do egoísmo, da divisão e do orgulho. Concedei-nos o bom zelo de que fala São Bento, que saibamos honrar nossas famílias, suportar com paciência nossas limitações, surgir com alegria, perdoar com misericórdia. Que nossas famílias sejam verdadeiras igrejas domésticas, que nossas comunidades cresçam na unidade, que nossa diocese seja cada vez mais um sinal da comunhão que gera a inteligência. Nossos padres têm caminhado muito aqui na nossa diocese nesse trabalho da obediência. Que a Virgem Maria faça sempre de todos nós, dos nossos sacerdotes, das nossas religiosas, esse fervor interior para que tudo seja feito segundo a vontade do Pai. E os santos anjos de Deus possam vir em nosso auxílio. E agora concluímos com a oração de São Bento, esta oração tão bonita que marca a trajetória do nosso povo, porque ela é uma oração que leva o nosso coração a uma situação de defesa e purificação contra o demônio. Que os santos anjos de Deus venham em nosso auxílio, todos juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu próprio veneno. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Bento e dos santos anjos de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada sexta-feira, com renovado ardor de amor pelos santos anjos, nossos guardiães invisíveis, que cuidam da nossa vida, da nossa igreja, das nossas cidades e da nossa pátria. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Feliz terça-feira na companhia dos anjos. Um bom trabalho, estamos juntos. Fiquem em paz.